Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula da iSchool Online. Essa é a nossa segunda aula para falarmos a respeito das cartas escritas pelo apóstolo Paulo no Novo Testamento. Aqui logo de cara eu preciso enfatizar esta primeira carta de Paulo, já que no Antigo Testamento, quando nós falávamos a respeito de livros, ou até mesmo no Novo Testamento, nós dizemos primeiro e segundo Crônicas, primeiro e segundo Reis, se lembra disso? Mas agora quando falamos a respeito das epístolas ou das cartas, nós precisamos dizer primeira e segunda Coríntios, ou primeira e segunda carta ou epístola aos Coríntios. Lembre-se disso quando você for ensinar ou quando você for falar a respeito dessas cartas, para que não seja confuso para aqueles que estão te ouvindo. Então hoje nós vamos falar a respeito da primeira carta aos Coríntios, que é uma carta que vai nos servir para mostrar que justamente os problemas terríveis que nós temos dentro da igreja hoje não são características exclusivas da igreja pós-apostólica, mas o próprio apóstolo Paulo estava lidando com muitos desses problemas que nós vivemos e encontramos dentro da igreja hoje, no meio das igrejas do primeiro século. Corinto, a cidade onde essa igreja se reunia, era uma cidade que tinha ficado desolada por quase 100 anos e depois foi reconstruída e refundada por Júlio César em 44 a.C. Desde então, essa cidade passou a ser uma colônia romana e o interesse de Júlio César nessa cidade é de que ela era estratégica para o comércio, tanto norte e sul quanto leste e oeste. Aí então, na época de Paulo, 100 anos depois disso, Corinto já tinha se tornado com certeza a maior e mais importante cidade da Grécia Romana. E como ela tinha sido fundada por maioria imigrantes, comerciantes, ela se tornou uma cidade muito religiosa, já que os imigrantes traziam consigo as suas divindades, os seus ídolos, as suas maneiras de adoração. E sempre quando nós encontramos uma cidade cheia de idolatria, o que é que vem junto? Exatamente, muita imoralidade. E na Grécia da época de Paulo, todos conheciam Corinto exatamente por isso, por essa libertinagem, pelas festas pagãs, pela prostituição e apontando também para o fato que Corinto era um centro de adoração da deusa Vênus, além de outras religiões de mistério, tanto do Egito quanto da Ásia. Então o lugar era pesado e aqueles que haviam se convertido e agora faziam parte da nova igreja de Corinto tinham vindo justamente com essa bagagem de idolatria, de imoralidade, das nações de onde eles tinham vindo, ou até mesmo localmente falando. Aquela mistura bagunçada chamada igreja em Corinto precisava lidar com muito alinhamento de visão e de doutrina. Então, enquanto nós lemos 1 Coríntios, nós vamos notar que essa oposição que Paulo enfrenta nessa época, enquanto ele está ensinando e pastoreando essa igreja, não é uma oposição que vem de fora, mas é uma oposição que ocorre exatamente de dentro da igreja contra Paulo. Lá no capítulo 5, versículo 9 e 10, Paulo vai citar que ele já havia escrito uma outra carta para eles antes da primeira carta aos Coríntios. Mas infelizmente essa carta foi perdida, não se sabe exatamente o conteúdo dela, além de que ela teria sido escrita para lidar com o assunto de imoralidade dentro da igreja de Corinto já na primeira carta. Mas aí o que aconteceu é que nessa carta, Paulo tinha incentivado eles a permanecerem puros e não se associarem com aqueles que são impuros. O que a igreja de Corinto entendeu? Que Paulo estava dando a eles uma ordem de que eles permanecessem separados do mundo e não se associassem, não fizessem amizade com qualquer pessoa fora da igreja, porque todos são impuros. Mas aí nessa primeira carta aos Coríntios nós vamos ver Paulo fazendo eles entenderem: vocês mal interpretaram as minhas palavras. O que eu quis dizer é que vocês não se associassem com aqueles que, dizendo seus irmãos, dizendo parte da igreja, não o são porque eles são impuros. Continuam vivendo como se fossem imorais moradores de Corinto. E como Paulo está aqui lidando com muitas questões pastorais dentro da igreja de Corinto, essa carta é a carta mais difícil que nós vamos encontrar para resumir, já que são várias pequenas cartas dentro da primeira carta aos Coríntios. Ele vai falar sobre divisões, ele
vai falar sobre incesto, sobre disputas judiciais, sobre relações com prostitutas, sobre dons espirituais e mais de um monte de outras coisas, pelo menos 11 assuntos diferentes. E como eu já disse então, quando ele escreveu aquela primeira carta, a igreja de Corinto não considerou aquela carta como uma coisa muito boa, cheia de más interpretações, cheia de palavras duras contra eles. Eles não gostaram. O que eles fizeram? Escreveram uma nova carta para Paulo, justamente para dizer: Paulo, nós é que estamos certos e você é quem está errado. Então Paulo aqui, na maioria dessa carta, ele está justamente respondendo a eles pontos que haviam sido escritos por eles de volta para Paulo. E as outras partes que não são respostas diretas à carta que havia sido enviada por eles, são na verdade respostas diretas aos relatos dos membros da família de Cloé, que muito provavelmente era uma cristã efésia. Então em toda a carta aqui nós vamos ver que Paulo vai falar coisas do tipo: quanto aos solteiros, quanto à carne sacrificada, ou sobre a coleta, ou a respeito daquilo que vocês me escreveram. E isso ele está relacionando aquilo que ele vai falar agora como sendo uma resposta às reclamações escritas por eles de volta. Então, falando sobre a autoria dessa carta, já deixei bem claro que o autor é Paulo, aquele Saulo de Tarso, também conhecido como o apóstolo Paulo. No capítulo 1, versículo 1, é ele quem vai se apresentar como sendo o apóstolo de Jesus Cristo, que estaria respondendo ou enviando essa carta à igreja de Corinto. E essa autoria de Paulo, ela já é muito bem recebida desde o primeiro século, quando a carta foi escrita. E além do apóstolo Paulo ter afirmado a sua própria autoria, no capítulo 1, versículo 13, no capítulo 3, de 4 a 6, no 4, versículo 15, no 16, versículo 21, essa epístola também foi reconhecida lá em 95 depois de Cristo por Clemente de Roma, que também atestou que Paulo teria sido escrito isso porque ele também estava trocando correspondências com a igreja de Corinto nessa época. Além de Clemente, outros líderes da igreja da época apostólica e da época patrística do segundo século também testemunharam que essa carta tinha sido escrita por Paulo. Entre eles nós vemos Inácio por volta de 110 depois de Cristo, Policarpo por volta de 135 e até Tertuliano por volta de 200 depois de Cristo. Quando Paulo chegou a Corinto da primeira vez, isso segundo Atos 18 do 1 ao 18, Paulo nessa época ele estava fabricando tendas para se sustentar junto com seus parceiros chamados Priscila e Áquila. Ele fazia isso durante a semana e nos finais de semana ele estaria pregando dentro das sinagogas locais. Aí depois que Silas e Timóteo se juntaram a ele, aí teria sido ali em Corinto, nessa época, que ele teria escrito primeira e segunda carta aos Tessalonicenses. Ao todo, então, Paulo teria ministrado ali em Corinto por volta de 1 ano e meio. E isso falando da datação que seria entre 54 ou 55 a.C. E a maioria dos estudiosos vai apontar ali para o começo do ano de 55 depois de Cristo. Então essa carta teria sido escrita antes mesmo da carta aos Romanos. E aí, sabendo que Paulo já teria escrito uma carta antes dessa, essa carta então deveria ter sido chamada de a segunda carta aos Romanos, mesmo que nós não sabemos e não temos a carta que ele havia enviado primeiro à igreja de Corinto. E o versículo-chave do livro de Corinto, como eu já disse, Paulo vai falar sobre muitos assuntos. Então qualquer versículo que nós colocamos aqui para resumir como um tipo de resumo do livro vai ser insatisfatório, já que ele não vai conseguir conectar com todos os assuntos do livro. Mas o versículo-chave que nós vamos usar para essa primeira carta é 1 Coríntios 13, do 4 ao 8, que é Paulo falando a respeito do amor, e ele vai dizer assim: o amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, ele não ensoberbece, não se porta com indecência, nem busca os seus próprios interesses. O amor não se irrita, o amor não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. E a primeira parte do versículo 8, o amor
nunca falha. E falando a respeito da ênfase da primeira carta aos Coríntios, nós vemos que ela está nas diversas questões pastorais e doutrinárias que se opunham ao evangelho de Paulo dentro da igreja de Corinto. Nós também vamos ver dentro dessa carta uma grande ênfase tanto no amor quanto na sabedoria e na pessoa do Espírito Santo e todos os seus frutos. A principal questão aqui que a igreja de Corinto e Paulo estão em desacordo é a questão do que significa ser espiritual, o que significa ser uma pessoa do Espírito. Lá dos capítulos 12 a 15, no final do livro, nós vamos ver que essa questão fica mais clara quando a gente descobre que para os coríntios, o falar em línguas era falar a língua dos anjos. Então este deveria ser o estágio máximo da espiritualidade. A partir dali você já podia dar um Kamehameha em alguém, já podia voar como um Superman, porque o ápice do espiritualismo, o ápice da religiosidade, o ápice do cristianismo já estava completo. Nos tornamos como os anjos, a ponto de que no capítulo 15 você vai ver que alguns da igreja na verdade nem se importavam com a tal da ressurreição dos mortos, porque para eles o que eles já estavam vivendo já era a totalidade. E a resposta básica de Paulo para a igreja é lembrar eles que no meio do evangelho nós tínhamos um Messias que tinha sofrido, morrido e ressuscitado. Então muito da carta dele tem essa premissa, tanto da cruz quanto da ressurreição. Entender quem nós não somos e entender quem nós seremos. E aí, como Paulo, apóstolo e grande pastorzão aqui, ele tá nesse módulo de correção, porque no final das contas o que está em jogo é o evangelho que ele está pregando, nós vamos ver Paulo durante a carta passando por vários tipos de emoção. Nós vamos ver confrontação, apelo, nós vamos ver sarcasmo no 4:8 e no 6:5, quando ele fala para eles, os sábios aí não são nem sábios o suficiente para lidar com as disputas internas. Depois do capítulo 1, 26 a 28, nós vamos ver ironia, quando ele vira para eles e fala, ninguém teria escolhido vocês para serem povo de Deus em nome da sabedoria, porque vocês estão se orgulhando, mas vocês não têm nada de sábios. Mas agora, uma emoção que nós vamos ver muito pouco dentro dessa carta é a alegria em estar lidando com essa igreja, que parece ser uma igreja de muito cabeça dura, que gosta de questionar a apostolicidade de Paulo, suas doutrinas, suas ordens, sua visão, sua maneira de fazer igreja. Então Paulo está tendo que coisa por coisa explicar para eles e de maneira bem dura, e é o que nós vamos ver agora. Então, começando o nosso esboço, capítulo 1, versículo 1 até o versículo 9, onde nós vamos ver saudações, oração e ações de graça. Geralmente esses elementos mais formais de uma carta escrita são o que serve para indicar o assunto que vai ser lidado depois na carta, deles serem santificados em Cristo Jesus, vocês terem sido enriquecidos em tudo pelo Espírito, com dons espirituais que ele vai falar lá na frente. E algo incrível que nós vemos também é que mesmo diante de tudo que ele está para escrever contra eles, Paulo no começo da sua carta e no final também, ele vai orar agradecendo pela igreja de Corinto, e ele vai orar por todos eles, porque no final das contas eles são a igreja de Deus e não a igreja dele mesmo. Então a responsabilidade dele de cuidar da igreja de Corinto é de cuidar da noiva de um amigo. Nos versículos 8 e 9, então ele vai dizer assim, é ele quem também vos firmará até o fim, para serdes irrepreensíveis no dia do Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus por quem fostes chamados, para a comunhão com seu Filho Jesus. Ele é o Cristo nosso Senhor. Depois no esboço, capítulo 1, versículo 10, até o 4, versículo 21, nós vamos ver Paulo falando a respeito das divisões e a respeito de sabedoria. Então, cada uma das porções da carta nós vamos ver tanto o problema, tanto a resposta que Paulo dá para a solução do problema. Então, nessa primeira sessão, qual é o problema? Primeiro, o sentimento anti-Paulo que é demonstrado por alguns da igreja. Depois que eles estão se dividindo entre si, seguindo diferentes pensamentos, diferentes líderes e doutrinas. E terceiro, que eles estão fazendo tudo isso em nome da sabedoria, como se esta fosse a coisa mais sábia a ser feita. Aí nos versículos 12 e 13, Paulo vai falar assim, porque no meio de vocês, uns estão dizendo, eu sou de Paulo,
outro diz, eu sou de Apolo. Outro diz, eu sou de Cefas, que é Pedro. Aí outro grita, eu sou de Cristo. Mas a pergunta é, será que Cristo está dividido? Então a resposta de Paulo a tudo isso, do versículo 13 do capítulo 1 até o capítulo 3, versículo 4, ele vai tratar o problema da sabedoria primeiro. Dentro disso ele vai deixar bem claro que a própria existência da igreja de Corinto vai desmentir a própria sabedoria que eles estão tentando demonstrar. Do 1, 18 a 25 ele vai falar sobre Cristo crucificado. Depois do 1, 26 até o 31 vai falar sobre o chamado deles. E do capítulo 2, do 1 ao 5, sobre a própria pregação de Paulo, sobre como ele resolveu não saber nada diante deles, a não ser Jesus Cristo e ele crucificado. E o que parece, não somente nessa sessão, mas muitas das respostas de Paulo, é que Paulo realmente está sentando esses caras no colo e dando uns tapas no bumbum deles, fazendo eles entenderem que eles estão se orgulhando de nada, de que eles são pequenos, que eles não são sábios, eles não têm do que se gloriar. Então aqui Paulo está ensinando a respeito de sabedoria. Aí no versículo 21 do capítulo 1 ele vai dizer assim: visto que na sabedoria de Deus, porque é a sabedoria de Deus que é importante aqui, o mundo por sua própria sabedoria não o conheceu, e foi do agrado de Deus salvar aqueles que creem. Como? Por meio do absurdo da pregação. Aí no 27 ele vai dizer assim: porque Deus escolheu as coisas absurdas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. Aí em segundo lugar, do capítulo 3, versículo 5 até o 3, versículo 23, ele vai corrigir então algumas compreensões erradas que eles têm. Primeiro a respeito dos líderes, que na verdade são servos. Depois sobre a igreja, que é na verdade o templo de Deus em Corinto. E isso para dizer que é o templo do único Deus verdadeiro na cidade de Corinto. Desse modo, então, eles não têm que se vangloriar em nada, especialmente em meros mortais. E em terceiro lugar, do 4, versículo 1 até o versículo 21, nós vamos ver que Paulo vai responder uma crítica que eles estavam fazendo contra ele. Porque visto que ele era um servo de Deus, eles não tinham direito de julgá-lo. E aí Paulo vai responder eles dizendo: vocês querem me julgar? Vocês julguem, eu não estou nem aí. Vocês como igreja, vocês deveriam julgar, mas vocês não têm nem sabedoria para isso. E aí no versículo 4 ele vai dizer assim: embora eu saiba, tenha consciência de que não há nada contra mim, nem por isso eu vou me justificar, porque no final quem me julga é o Senhor, não vocês. Aí depois do nosso esboço, no capítulo 5, versículo 1 até o 5, versículo 13, ele vai falar a respeito da imoralidade. Nessa sessão, qual é o problema? Um cristão no meio da igreja está vivendo um relacionamento de incesto com a mulher de seu pai. E isso quer dizer que é outra mulher de seu pai, não a sua mãe biológica. E isso, de acordo lá com Levítico 18:8, é abominação ao Senhor. E aceitar isso acontecendo dentro da igreja está diretamente em desacordo com a carta que ele já havia escrito antes, de que eles não deveriam se associar com impuros. Esse cara é o exemplo perfeito disso. Então, qual é a resposta de Paulo? Ele escreve dizendo que mesmo que ele não esteja lá em corpo, ele está lá em espírito e ele já julgou esse cara. Eu não estou aí não, mas vocês podem saber que o meu veredito a respeito dele é o seguinte. Aí ele vai dar uma direção pesadíssima, que ele diz que quando vocês se ajuntarem em nome do Senhor Jesus, entreguem esse homem a Satanás. O que Paulo está dizendo é que vocês têm a responsabilidade de cuidar da igreja, porque permitindo que ele fique, a igreja vai sofrer e vai ser influenciada negativamente pelo pecado desse homem. Agora, se ele deseja viver assim, sem arrependimento qualquer, então que esse homem seja excomungado do corpo. Arranca essa parte do corpo que ele é e lança fora. Isso fora da comunhão dos santos, porque dessa maneira ele vai se tornar participante do mundo dos pecadores. É isso que ele quer ser? Então seja lá fora, não no meio da comunidade dos santos. Aí mais uma vez Paulo vai deixar claro para eles: vocês estão se orgulhando de coisas absurdas, vocês veem uma situação dessa e vocês não têm sabedoria o suficiente para lidar com isso. Vocês não poderiam simplesmente deixar o cara viver dessa maneira. Algo já deveria ter sido feito há muito tempo. Quanto
quanto tempo se passou até que tudo isso viesse à tona? Por acaso vocês não entendem que um pouquinho de fermento vai levedar toda a massa? Ah, mas é só o irmãozinho tal que está vivendo em incesto? Não! Isso vai estragar todo o corpo. Mande ele embora caso ele não se arrependa. Depois, no esboço do capítulo 6, versículo 1 até o 6, versículo 11, nós vamos ver sobre justiça e julgamento. O problema aqui nessa sessão é que um irmão defraudou o outro e esse irmão levou o outro para ser julgado nas cortes pagãs. Isso quer dizer que a igreja não fez nada a respeito. A resposta de Paulo é: o que está passando na cabeça de vocês? Que horror é esse? Eles são seus irmãos, eles estão no meio de vocês. Se vocês não estão fazendo nada, vocês estão sendo infiéis à existência de vocês como povo de Deus no final dos tempos. Porque ele liga que a sabedoria para julgar esses casos dentro da igreja, a identidade da igreja depois da volta de Cristo. No versículo 2 e 3 ele vai questionar eles: por um acaso vocês não sabem que os santos vão julgar o mundo? E se o mundo será julgado por vós? Como vocês são incapazes de julgar essas coisas pequenas? Vocês não sabem que vocês vão julgar os anjos? Quanto mais poder julgar essas coisas desse mundo, dessa vida. Pare de ignorar os problemas dentro da igreja. Julgue com sabedoria. Aí é legal que no versículo 7 ele vai dizer que o fato de eles terem processos judiciais acontecendo dentro da congregação, um processando o outro, já é a própria prova de que eles já estão derrotados. E se vocês já estão derrotados, por que vocês já não aceitam prejuízo? Por que vocês já não aceitam a injustiça logo? O irmão fez mal para o outro? Vai levar ele para ser julgado? Vai levar ele para ser processado? Que nada! Vocês já estão sendo julgados por si mesmo. Vocês estão derrotados que isso está acontecendo dentro da igreja e ninguém está fazendo nada. Que loucura! Depois, no esboço do capítulo 6, versículo 12, até o 6, versículo 20, ele vai falar sobre relações sexuais com prostitutas. Olha o ponto que nós estamos chegando. O problema é que esses cristãos de Corinto se achavam os vencedores em Cristo. E aí, em nome dessa liberdade cristã, da independência espiritual que eles haviam adquirido, como se eles houvessem já submetido o seu corpo à santidade espiritual, alguns homens começaram já a argumentar em favor do direito de ter relações sexuais com prostitutas, já que isso não vai me fazer mal mais, já sou totalmente puro. Aí a resposta de Paulo é que, contrário à visão deles a respeito dos seus direitos, somente o que é proveitoso é que conta como um direito. E você ser dominado por qualquer coisa que não seja Cristo é pecado. Aí, ao contrário da visão deles a respeito do corpo, Paulo vai apelar para a ressurreição do corpo de Cristo, como sendo ele ressuscitou e ele tinha um corpo. O corpo dele era ressurreto. Que história é essa de que o corpo de vocês não precisa de ser glorificado, não precisa de salvação? Mas entendam, vocês não podem estar unidos ao corpo de Cristo, unidos ao Senhor e ao mesmo tempo unidos a uma prostituta por meio do sexo, porque o corpo pertence ao Senhor como sendo o seu templo. Nos versículos 16 e 17 ele vai dizer assim: não sabeis que quem se une a uma prostituta torna-se um corpo com ela? É como se disse, os dois serão uma só carne. Mas da mesma forma, quem se une ao Senhor é um espírito com ele. Aí no 19 ele pergunta: não sabeis que vosso corpo é santuário do Espírito e que o Espírito Santo habita em vós, vocês que têm parte com Deus? Isso, vocês que não são de vós mesmos, porque vocês pertencem a Ele. Para de querer ter direitos, especialmente esses direitos absurdos. Depois, no esboço do capítulo 7, versículo 1 até o 7, versículo 24, ele vai falar sobre o casamento. O problema aqui é que, com base num lema, é bom que o homem não tenha relação com mulher, ou em algumas tradições é bom que o homem não toque em mulher, e é bom deixar claro que foram eles que escreveram isso para Paulo, não Paulo que está afirmando. No 7:1 ele diz assim: a respeito das coisas que vocês me escreveram, ou seja, o que vocês escreveram? Que é bom que o homem não toque em mulher?
Aí agora ele vai falar. Mas aí o que está acontecendo é de que, baseado nisso, algumas mulheres casadas começaram a argumentar em favor da ausência do sexo dentro do casamento. Porque ali, para sua surpresa, eles já estavam acreditando que eles já teriam assumido essa existência santa, celestial. Então, a partir de agora, ninguém casa e ninguém se dá casamento. Nós somos como os anjos. E enquanto uns estão reivindicando para que não haja sexo no casamento, outros estão reivindicando de que eles poderiam se divorciar para que os dois vivessem plenos e solteiros. Aí Paulo vai dar uma resposta para várias categorias ali em relação ao casamento. Aos casados do 1 ao 7, ele vai dizer para eles pararem com esse negócio de ficar privando um ao outro, ao invés disso, se mantenham firmes, tenham um relacionamento conjugal pleno. No versículo 5 ele vai dizer, não vos neguei um ao outro, a não ser de comum acordo por algum tempo só um pouquinho. Isso para que vocês possam sair para orar um pouco, mas depois disso, se unam novamente, meus irmãos. É bom que o marido e a esposa tenham relação, para que Satanás não venha tentar vocês por causa da vossa falta de controle. Nos versículos 8 e 9 ele vai falar aos viúvos e as viúvas para que eles permaneçam como estão. Não arranja confusão para a cabeça, não. Fica desse jeitinho mesmo. Aí no 10 e 11 aos que estão casados no momento para também permanecerem como estão. Não se divorciem, não inventa dor de cabeça também não. Isso é mau exemplo. Deus odeia o divórcio. Pare de colocar chifre em cavalo. E aí do 12 ao 16 ele vai falar com aqueles que estão casados com incrédulos, também dizendo para eles, não se divorciem, fiquem como estão, relaxa, fiquem em paz. Se o Senhor te chamou, você estava casada, permaneça casado. Não fique querendo mudar tudo, porque agora você acha que você é anjo, você vai sair voando por aí, não, relaxa. Aí depois no esboço do 7, versículo 25, até o 7, versículo 40, ele vai falar sobre a vida de solteiro. E aqui a premissa continua sendo lá do versículo 1 do capítulo 7, do não toque em mulher, porque alguns começam a argumentar que as virgens não deveriam se casar, elas deveriam permanecer puras. A resposta de Paulo é, de certa forma, eu concordo com vocês, concordo com a conclusão, mas não com a premissa. Não é bem assim. E aí ele vai oferecer diferentes razões para que elas permaneçam solteiras. A dificuldade do momento, as liberdades que elas vão perder se elas se casarem, não vão poder servir ao Senhor direito, pelo menos não com a mesma liberdade de um solteiro, mas seja como for, elas estão livres de qualquer preocupação, porque se elas ficarem solteiras, isso é bom, mas se elas resolverem casar, isso é bom também, porque isso faz parte do plano de Deus. Então que elas escolham. Quer ficar solteira? Aguenta ficar solteira? Fique solteira, irmãzinha. Que ninguém te julgue por desejar ficar solteira e servir ao Senhor. Mas se quiser casar também, case. Sirva ao Senhor no casamento também. Depois no nosso esboço, capítulo 8, versículo 1, até o 11, versículo 1, Paulo vai falar sobre a liberdade do cristão. Aqui nós temos mais um problema. Sabendo que os ídolos não possuem uma realidade porque só existe um único verdadeiro Deus, alguns começaram então a argumentar com Paulo de que eles deveriam ter o direito de continuar frequentando as festas nos templos. Isso é onde ocorria todas as celebrações familiares. E ligado a isso, nós temos a questão deles comerem ou não comida sacrificada a ídolos. O que parece é que eles tinham questionado o direito de Paulo proibir a frequência deles nos templos. Então eles começaram a negar o apostolado dele quando eles começaram a se recusar a juntar ofertas para Paulo. Então, mesmo que pareça aí um tipo de dúvida que Paulo está tendo se eles devem ou não comer comida do mercado, já que eles podem comer elas na casa dos gentios, por exemplo, mas eles não devem comer essas comidas quando eles estiverem comendo dentro das suas casas ou comendo na casa dos judeus. E aí a resposta de Paulo, mais uma vez, é dada em relacionamento com esse comportamento que eles estão tendo de elitismo espiritual, baseado só no conhecimento deles e não no amor, porque para alguns deles que vieram da idolatria, comer uma carne que havia sido oferecida a ídolos gerava nele a consciência do pecado e da sua identidade pré-Cristo e o relacionamento que ele havia tido com o ídolo, mesmo que o ídolo não tenha realidade alguma. Mas essa consciência que ele tinha fazia mal.
como pecado. Então Paulo, no capítulo 9, do 1 ao 18, ele vai defender o seu apostolado, vai defender o direito dele de receber finanças da igreja de Corinto, mesmo que ele tenha aberto mão disso. E aí, dos versículos 19 a 23, ele vai mostrar que essa ideia, essa questão de cuidado com o que você come no mercado, cuidado com o que você come em público, está estritamente relacionado com a maneira que nós nos expressamos e nos relacionamos com os ímpios. Aí, depois dele defender a necessidade de autodisciplina, usando ele mesmo como exemplo, nos versículos 24 a 27, ele vai advertir eles usando os exemplos negativos de Israel para ensinar eles. Isso do capítulo 10, do 1 ao 13. Aí depois do 14 ao 22, ele vai finalmente, explicitamente, proibir eles: não comam nos templos, não comam comida sacrificada a ídolo, porque fazer isso você estaria participando de coisas diabólicas. Lá no 21 ele vai dizer assim: não bebeis do cálice do Senhor e do cálice de demônios. Vocês não podem participar das duas mesas, ou você participa da mesa dos demônios ou da mesa do Senhor. Agora no 10, versículo 23 até o 11, versículo 1, falando da própria comida dos mercados, que podem ou não ter sido sacrificada a ídolos, Paulo vai argumentar com eles para que eles entendam que, segundo as Escrituras, está bem claro que Deus não vai se importar se eles comerem ou não comerem aquilo, porque aquilo é só comida. Desse modo, compre, coma, a não ser que isso incomode a sua consciência em relação àquilo, ou a consciência de algum pagão perto de você que está vendo você fazer aquilo. Isso em referência a alguém que poderia olhar para o cristianismo como um tipo de seita judaica. Por que você não está cumprindo as leis e blá blá blá? Mas aí no 10:31 ele vai falar algo que ele até repete a carta aos Romanos, dizendo: meus queridos, seja comendo, seja bebendo, seja fazendo qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Se o que você está fazendo fere a sua consciência ou escandaliza o próximo, não faça. Mas se nenhuma dessas duas regras estão sendo quebradas, então faça para o louvor da glória de Deus. Depois, no esboço do capítulo 11, versículo 2, até o capítulo 11, versículo 16, nós vamos ver Paulo falando sobre cobrir a cabeça durante a adoração. E esse é um grande problema e polêmico. O mais provável aqui é que algumas mulheres estivessem rejeitando o uso do tradicional chale de oração que elas colocavam sobre a cabeça, porque elas já estavam julgando ser como anjos, o que aparentemente estaria criando tensões, assim por dizer, com os homens, já que agora que elas não usam chales, elas começaram também a ter atitudes como as dos homens, porque já não havia diferenciação entre elas e eles dentro do templo, ou da sinagoga, melhor dizendo. Mas aí também outra linha de pensamento interpreta o que Paulo está falando aqui, especialmente porque Paulo não usa a palavra exata para chale ou véu. Então o que ele estaria falando era a respeito do cabelo longo das mulheres, que algumas mulheres estariam cortando os seus cabelos curtos como os dos homens, e isso estaria ofendendo os homens e criando atrito entre eles. E como o cabelo curto nas mulheres ou raspado era algo típico das prostitutas do templo de Vênus, então isso realmente estaria incomodando a igreja tradicional naquela época. Paulo responde a eles então dizendo que a mulher tem autoridade sobre a sua própria cabeça nessa questão, de que mulheres e homens no Senhor são interdependentes, de modo que as mulheres devem sim manter certas tradições da igreja para que elas não se pareçam como os homens. No versículo 3 ele até diz: eu quero que vocês saibam que Cristo é o cabeça do homem e o homem é a cabeça da mulher, e Deus é a cabeça de Cristo. Então em momento algum Paulo estava ensinando para minimizar a mulher ou menosprezar a qualidade, os frutos ou a atividade da mulher dentro da igreja. Mas ele estava ensinando que Deus criou o princípio da liderança, em que Cristo é a cabeça do homem e o homem é a cabeça da mulher. Para Paulo, a beleza da mulher, a glória que ela carregava, era de ser mulher dentro da igreja. Não tentar se parecer com os homens, mas ser elas mesmas. Então, para Paulo, assim como existe a beleza do homem se submeter a Cristo, existe a beleza
beleza da mulher se submeter à liderança do homem na igreja. E é claro, dentro do casamento também. Por isso que ele vai falar para que a mulher não tente competir com o homem, tentando se parecer como um, mas se ela quisesse fazer isso, que ela raspasse a cabeça de uma vez, porque assim ela traria desonra contra ela mesma, dentro e fora da igreja, já que ela começaria a ser comparada com as prostitutas do lado de fora. Então, mesmo que você pareça com homens, você também se parece com as prostitutas. Então é melhor que você sirva na beleza de quem Deus criou para ser. Depois, no esboço, capítulo 11, versículo 7, até o 11, versículo 34, Paulo vai falar sobre a ceia do Senhor. O problema nessa sessão é que os pobres e os ricos estão se dividindo. O problema aqui está relacionado com comida, em especial a refeição de comunhão durante a ceia do Senhor, porque especialmente nessa época, a igreja se reunia nas casas daqueles que são mais abonados, mais ricos. Então eles convidavam outros ricos e comiam antes da ceia, antes de se encontrarem com o restante da igreja. Então o que acontecia era que os pobres não eram convidados. A resposta de Paulo a isso é lembrar eles das palavras de quando a ceia do Senhor foi instituída e de que eles precisam ter consciência do corpo. Eles precisam entender que eles são igreja. Isso lá no 10, 16 e 17. Acaso o cálice da bênção que bebemos não é a comunhão no sangue de Jesus? Acaso o pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Então entendam que há um pão somente. E nós, embora nós somos muitos, nós somos um só corpo, pois todos nós participamos do mesmo pão, que é o corpo de Cristo. E se vocês não compreenderem isso, vocês estarão comendo da ceia do Senhor para sua condenação. Ao invés de bênção, vocês vão se reunir antes, vão encher a pança, vão estar causando divisão e não vão discernir o corpo de Cristo que vocês representam. Refeições privadas devem ser feitas no privado, mas as refeições comunitárias, quando vocês se reunirem para isso, esperem os outros. Não comam entre vocês, não fazem panelinhas, não. Façam a comida na panelinha, mas depois sirva para todo mundo. Depois, no esboço, capítulo 12, versículo 1 ao 14, versículo 40, Paulo começa a falar sobre os dons. O problema nessa sessão também é polêmica, porque a visão dos coríntios nessa época era de que o dom de línguas era a mesma coisa que falar na língua dos anjos. Isso lá no versículo 13, versículo 1. Então, seja como você interpreta o dom de línguas, então se a glossolalia, o falar em línguas, é falar em línguas dos homens desconhecidas, ou se é falar em línguas espirituais, para os coríntios significava falar a língua específica dos anjos do céu. E isso no capítulo 14, 18, 19 e 23, nós vemos que eles acabaram dando uma ênfase exagerada a isso dentro do momento da adoração. Então o que isso gera? Uma adoração no momento corporativo, mas que é totalmente individualizado, já que ninguém entende o que o outro está falando. Aquilo não edifica o corpo como um e impossibilita a conexão dos visitantes quando eles vierem. Lá no capítulo 12, no 4 ao 6, parece indicar um tipo de pensamento politeísta no meio deles, como se eles tivessem trago algum tipo de visão distorcida para dentro do cristianismo. Então, o que parece é que eles pensam ou acreditam que as várias manifestações espirituais no meio deles, ou os dons, são, na verdade, manifestações distintas umas dos outros. Então, a resposta de Paulo para esse problema, primeiramente, foi ensinar que o critério fundamental para expressões verbais no Espírito é a confissão de Jesus como Senhor. Que ninguém engane vocês falando em línguas, mas desconectados de Jesus como sendo o Senhor e Cristo. E aí, com base nessa experiência trinitária que Paulo tem, Paulo vai defender essa diversidade de dons espirituais, mas na unidade do Espírito de Deus. Muitos são os dons, muitos são os chamados, muitos são os ministérios, mas um somente é o Espírito que dá dons aos homens. Mas de qualquer maneira, do capítulo 13, do 1 ao 13, Paulo ensina que o amor precisa prevalecer sobre todas essas coisas. Dentro da adoração,
dentro da comunhão, é necessário que o amor esteja prevalecendo. E buscar o amor primeiro significa promover as coisas que são entendíveis no corpo, para que todos sejam edificados. Porque se você ficar no xandaramicandara aí pro teu irmão, ele não vai entender nada. Profetize a ele, fale palavras que sejam conhecidas dele, para que ele compreenda e seja edificado. E faça o que for, curar, ministrar, cantar, servir, o que for que você for fazer, faça em amor pelo corpo, pela edificação do corpo de Cristo. Em segundo lugar, do capítulo 14, 26 ao 40, Paulo explica que é necessário haver uma ordem aí também, porque na adoração cada um vai adorar de maneira que expressa o que ele acredita em relação ao caráter de Deus. Então, até mesmo para os profetas, entendam, profetas, o seu espírito é sujeito a você. Você não sai falando sem você conseguir controlar no meio da ordem. Se necessário, zep, porque o espírito está sujeito ao profeta, não o espírito de Deus, que não se submete ao homem, mas o seu próprio espírito está submisso a você. E Paulo fala isso ainda completando, porque Deus é um Deus de ordem, não de desordem. Ele é um Deus de paz. Então, no capítulo 12, o foco está nos dons espirituais. No capítulo 13, o foco está no amor, como centro das atenções, como sendo a chave para o significado e uso dos dons espirituais e da natureza da nova vida em Cristo Jesus. Já no capítulo 14, Paulo vai enfatizar o dom de profecia, o ministério profético, como sendo o dom mais naturalmente proveitoso para a edificação do corpo. E isso se ele for guiado pelo amor, porque tanto a profecia quanto o amor estão buscando a edificação do corpo. E esse tema de edificação da igreja, ele está profundamente ligado com a edificação, restauração e redenção de Israel, que nós já vimos que faz parte lá das profecias do Antigo Testamento em relação à função do Messias. Então aqui, edificar a igreja é uma atividade que o Espírito Santo capacita a igreja do fim dos tempos, a igreja escatológica. Então a preocupação de Paulo aqui com a edificação da igreja e da preparação escatológica ou preparação da igreja para o final dos tempos, ou no final dos tempos, é isso que vai fazer com que ele esteja focando aqui nos dons espirituais, especialmente o dom de profecia, para que haja edificação, a preparação da igreja, para que ela seja apresentada irrepreensível diante do Senhor. E depois do nosso esboço, capítulo 15, versículo 5, até o 15, versículo 58, ele vai falar sobre a ressurreição. E eu já confesso que essa é a minha porção predileta de 1 Coríntios. O problema que Paulo está enfrentando aqui é que alguns estão negando essa ressurreição corpórea dos cristãos, tanto no versículo 12 quanto no 35, como sendo um tipo de desnecessidade. O meu corpo já está submetido a Cristo. Não existe mais uma outra ressurreição. Eu já estou ressurreto em Cristo. E é bem importante notar isso, que a localização desse assunto dentro da carta mostra o quanto esse assunto está ligado aos dons espirituais e o restante dos assuntos do capítulo 12 até o 14. Então, para eles, a ressurreição não era necessária porque eles já estavam no ápice do cristianismo, no ápice da sua existência. Tava todo mundo brilhando, já todo mundo flutuando, os verdadeiros levitas. É isso que dá a pensar quando a gente lê a carta de 1 Coríntios. A resposta de Paulo a isso é chulapar eles, isso sim. Ele já começa de cara apontando para eles com ridículo ao pensamento deles, sendo que eles acreditam que Jesus já ressuscitou. Se Jesus ressuscitou, como é que vocês dizem que não existe ressurreição? Se não existe ressurreição, então Jesus não ressuscitou. Se Jesus não ressuscitou, então nós somos mentirosos. Deus é mentiroso que nos fez testemunhas disso. Se Jesus ressuscitou, ele é o primeiro fruto da ressurreição, então ele é a própria prova e garantia da colheita. Aí dos versículos 20 ao 28, ele vai falar sobre como a morte entrou no mundo por Adão, mas ela foi vencida por Cristo para que nós também ressuscitássemos. Mas lá no fim, o último inimigo a ser destruído vai ser a morte. Agora, quando nós ressuscitarmos, que espécie de corpo nós vamos ter? A resposta que Paulo dá é tipo assim: nós vamos ter o mesmo corpo, só que diferente, porque ele vai ser espiritualmente revestido, readequado
adequado para a nossa nova experiência com a eternidade, com a espiritualidade, com o próprio Deus. Aí dos versículos 51 a 58, Paulo vai finalizar essa questão da ressurreição insultando a própria morte. A partir do 53 a gente lê assim: pois é necessário que aquilo que perece seja revestido do que é imperecível, e o que é mortal seja revestido do que é imortal, falando da nossa carne. Mas quando o que perece se revestir do que é imperecível, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: a morte foi tragada pela vitória. Mas aqui, onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? O que aconteceu com você? Você não era bambambam? Você não reinava sobre as nações? Cadê você agora? Foi jogada no lago de fogo para queimar e sofrer por toda a eternidade. Aí no nosso esboço, capítulo 16, versículo 1 até o 16, versículo 11, nós vamos ver o último problema, Paulo falando a respeito da coleta para os pobres de Jerusalém. O problema é que Paulo queria levar essa contribuição que ele estava juntando de todas as igrejas gentias que ele estava ministrando, e ele iria pegar toda essa arrecadação e levar para o sustento dos cristãos pobres de Jerusalém. Mas aparentemente os cristãos de Corinto estavam questionando Paulo a respeito disso, se eles deveriam ou não fazer isso. A resposta de Paulo foi dizer para eles: quer saber? No primeiro dia da semana vocês ajuntam a melhor oferta que vocês tiverem em relação ao que vocês ganham, aos seus pagamentos, e vão juntando. Quando chegar aí, eu não preciso nem fazer um apelo. Vocês já juntaram, vocês só vão me entregar. E quando eu for para Jerusalém, ou quando quem quer que for para Jerusalém, eles vão levar, a oferta vai chegar até eles, pela generosidade de vocês. E aí ele vai aproveitar o assunto aqui e vai dar algumas informações em relação aos seus planos futuros, tanto dele quanto de Timóteo, que nesse momento ele vai até recomendar Timóteo, dizendo: se ele for se encontrar com vocês, eu já peço agora que ninguém menospreze ele, porque depois eu vou ficar sabendo, se eu precisar escrever umas cartas, eu vou escrever. E depois, na nossa última parte do esboço, do capítulo 16, versículo 12, até o 16, versículo 24, é onde nós vemos as questões finais da carta de Paulo. No versículo 12, Paulo vai tratar a respeito do pedido que eles fizeram para que Apolo voltasse a ficar com eles, mas Paulo já dá neles falando: olha, eu falei com Apolo, falei para ele voltar aí, mas ele falou que não vai rolar agora não. Mais pra frente, quando ele puder, ele volta a visitar vocês. Aí depois disso, Paulo vai finalizar sua carta de uma maneira muito típica desse estilo, nos versículos 13 e 14, com exortações intercaladas: vigiai, permanecei firmes na fé, portai-vos corajosamente, sede fortes, fazei tudo com amor. Depois do 15 ao 18, ele vai fazer recomendações daqueles que portam essa carta que ele acabou de escrever à igreja de Corinto. E do 19 ao 24 ele vai fazer saudações finais. Quem é que tá mandando um beijo para quem? Quem é que tá mandando um oi por meio da minha carta? No versículo 22 ele vai incluir aqui no meio, bem aleatoriamente, uma última maldição e oração como a cereja do bolo da carta dele. Ele vai dizer assim: se alguém não amar ao Senhor, que ele seja anátema, que ele seja maldito. Ô louco! Agora, mais surpreendente que ver Paulo adicionando aqui essa maldição no meio da carta, que foi bem dura, bem rígida com eles, é ver que ele vai finalizar sua carta com uma oração ao Senhor para que a graça do Senhor Jesus seja com eles. E só para deixar bem claro que o meu amor também esteja com vocês, porque mesmo que parecesse muito duro as minhas afirmações, a maneira que eu estou lidando com vocês, eu vos amo no Senhor. Sejam edificados, sejam fortalecidos, eu quero ver vocês crescendo. E essa é a minha oração para vocês também hoje, que vocês sejam fortalecidos no amor de Cristo, que a graça de Deus seja com vocês. E é assim que nós vamos finalizar a primeira carta aos Coríntios. Nós nos vemos na próxima aula, se Deus quiser. Deus abençoe.